Boa tarde a todos, desse lado espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos abordar aqui o que tem acontecido nas últimas sessões, aqui nos mercados financeiros, mais propriamente aqui nos índices. Neste caso, devo dizer já aqui, logo de princípio, que nada do que eu vou dizer aqui hoje, não é? E também isto vale para todos os vídeos que tenho feito, serve de recomendação financeira. Para isso, na página da CMVM, têm pessoas habilitadas para o efeito. Vou dar aqui a minha opinião. O que vou trazer aqui hoje não é uma forma, e não quero que vocês levem isso como uma espécie de timing market, não é? Ou prever o mercado, porque lá está, o mercado é soberano. Os gráficos que eu vos vou aqui apresentar hoje podem dar algumas pistas, mas nunca devem levar isto como uma confirmação, porque efetivamente poderá não o fazer, ok? E devemos ter sempre isto em consideração. Ora, fazendo aqui uma passagem rápida por duas análises relativas, depois irei falar também aqui um pouco do mercado obrigacionista, no qual podemos enquadrar aqui duas análises. E depois, para terminar, vamos falar aqui de um rácio que tem um mercado de opções à mistura, ok? Neste caso, duas análises relativas, dois gráficos também aqui a falar um pouco sobre o mercado obrigacionista e depois aqui um para finalizar aqui do mercado de opções. Ora, começando aqui pelas análises relativas, XLK, aqui o setor da tecnologia, aqui um ETF, representa esse setor, e depois aqui o XLU representa aqui o setor das utilities. Ok, utilities é, são aqueles serviços que estão ao dispor, se quisermos ver assim, da sociedade, como o gás natural, a eletricidade, a luz, desculpem, não é a luz, era a água, não é? E entre outros serviços que são essenciais, diria eu, à vida. Ora, aqui o que é que o gráfico nos diz? Diz-nos que efetivamente o XLU está, ou o setor das utilities, está a ter uma melhor performance do que o setor tecnológico. Temos aqui uma figura de triângulo descendente. Ora, este triângulo descendente, ok, eu espero que vá, eu espero, uma forma de falar, não é? Mas a amplitude que me dá é aqui a zona dos 2,13. Esta figura está aqui um pouco fora de órbita porque eu vi isto a gráfico de linhas e aqui está perfeito. Já agora dizer que aqui temos uma figura de Marubozu, ok? Marubozu full ou complete, ou neste caso, se quiserem em português, uma Marubozu completa. Porquê? O open é igual ao L, ao low, e o high é igual ao C de close, ok? Pronto. Daí que é uma vela Marubozu. Pronto, isto foi só aqui um pequeno ensinamento, creio que também já tinha trazido em vídeos anteriores, mas o que me interessa aqui é a amplitude que é feita aqui dentro deste gráfico de linhas e que poderá ou não, vamos ver, não é o que é que o mercado nos diz, porque a principal variável neste momento diria que é aqui o Donald Trump e as afirmações que ele faz, ok? Mas os gráficos também nos podem, na minha opinião, dar aqui uma ajuda. Mas, uma vez mais digo, não é prever o mercado, ok? Não é fazer timing market. Poderemos fazer, claro que sim, e na verdade até poderei estar aqui a fazer um pouco isso, mas não é 100% certo, nem um pouco mais ou menos, ok? Devemos ter sempre outras variáveis em conta, e não só a parte técnica, mas também a parte fundamental e a macro, e neste momento também os comentários do Donald Trump, não é? Digo isto assim a rir-me um pouco, mas essa é que é a verdade. Ora, aqui a análise, esta análise relativa está. Depois vamos aqui ao consumo básico, não é? Aqueles bens essenciais versus o S&P, que neste momento, e eu creio que isto foi um vídeo que eu trouxe há pouco tempo, não sei se estava aqui por esta altura, mas já houve a quebra, fez o reteste muito bem feito e, e depois uh, fez aqui já a ruptura
desta zona que tinha sido suporte e que depois foi resistência, ok? Foi aqui suporte várias vezes e resistência também várias vezes. O que eu espero é que vá aqui a estes níveis, ok? 0,0163, 0,0166, ok? Aqui diria eu que é um ponto crucial. Aqui era o primeiro. Mas ultrapassando isto, este é o segundo ponto aqui a ter em conta e que culmina também com a amplitude deste canal descendente, ok? Um, a seguir, vamos falar aqui sobre um pouco sobre o mercado obrigacionista, ok? Neste caso vamos falar das Treasury Bills. O equivalente aqui que nós temos em Portugal são as letras, porque isto pode definir também aqui o possível destino da taxa de juro diretor, ok? Aquela que a Fed comanda. Ora, para já rompemos esta base e se repararmos as taxas mantiveram-se inalteradas, pelo menos até agora, porque temos aqui uma espécie de um chão, ok? E a verdade é que a taxa, como eu disse, a taxa de juros diretora mantém-se inalterada. Vamos ver, porque agora já houve a quebra. Eu acredito, por exemplo, que se descesse pelo menos, isto vou assumir aqui que é a zona dos 4,29. Ora, as descidas são feitas em 25 pontos base por norma, ok? Por isso, neste caso, se fôssemos ali em torno dos 4, mas em torno dos 4 diria que a descida da taxa de juros diretora em 25 pontos base era praticamente 100%. Mas se dividirmos os 25 pontos base em 2 dá 12,5, ora 29 menos 12,5 ali a zona dos 4,16. Já dava ali uma probabilidade de 50-50, não é? Para manter ou para descer. O que poderá acontecer também, por exemplo, irmos aos 4,9, 4,10, que se calhar levava ali as probabilidades 60-40, 60-35, neste caso 60, 65%, para haver uma descida da taxa de juros diretora e ele em torno dos 35, 40 para a taxa se manter. Mas se fosse ali à zona dos 4,9, 4,10 por aí, ok? Pronto, vamos ver como é que o mercado, como é que o Jerome Powell, neste caso, e os seus amigos, entre aspas, não é? Que estão lá também no comitê, como é que eles decidem, ok? Agora, passamos aqui a um ETF com títulos de alto rendimento, ok? Ou títulos de alto risco. Aqui tenho só duas, três coisinhas a falar, que é o perfil de risco, o sentimento do investidor e a liquidez. Ora, o perfil de risco, não é? Aqui nas obrigações high yield, como tem aqui, claro que as mesmas são mais sensíveis a condições económicas adversas, não é? Ou a condições económicas incertas. Porque, sendo a qualidade do crédito menor, não é? Das empresas que emitem o mesmo, o risco de incumprimento também tende a aumentar nestes momentos de possível crise económica, ok? Depois, em termos de sentimento, claro que em períodos de incerteza, ou pessimismo, ou de descrença, como quiserem, claro que os investidores tenderão a vender ativos de maior risco, como é o caso aqui de participações que tenham neste ETF. Neste caso, saem daqui e vão para ativos mais seguros, como por exemplo o ouro. Okay? Há mais. E neste caso os preços são pressionados em baixa e isso efetivamente é o que vemos, né, nestes 3, 4 dias últimos de negociação. Efetivamente tem aqui uma amplitude aqui ainda grande, a meu ver. Depois, a questão da liquidez. Lá está, em tempos de crise, acho que isto é uma verdade que muitos sabem, não é? A liquidez no mercado tende a diminuir. Diria que aqui acho que é perfeitamente normal, não tenho aqui nenhuma pronto, explicação assim científica para vos dar, mas a verdade é que, e falando aqui de obrigações de alto rendimento ou de alto risco,
a sua venda, claro que se torna mais difícil nestes tempos incertos, porque lá está, para cada comprador tem que haver um vendedor e para a pessoa vender, alguém, não é, tem que tomar conta dessa posição contrária. E claro que nestes momentos nem sempre existe, porque a liquidez também é menor, ok? Ora, falando agora em termos técnicos está aqui uma coisa muito engraçada, ok? Triplo topo, primeiro, segundo e aqui terceiro, ok? Vou fazer outra vez, assim com o rato, ok? Três topos, efetivamente a amplitude foi atingida hoje, quebrámos esta linha de suporte que vinha fazendo, temos aqui também uma zona de suporte já desde 2020, a zona de resistência também, aqui várias até, mas agora o que é expectável, depois de atingir esta amplitude, é que efetivamente possa vir aqui novamente testar este suporte. E claro, meus amigos, se isto parte por aqui abaixo, cuidado. É só o que tenho aqui a dizer. Porque vocês podem ver aqui, e claro, não quer dizer que isto aconteça da mesma maneira, mas vocês veem aqui, não é? Isto foi o fundo aqui do S&P, e isto era quando estava lá nos topos, no ano 2022, não é? Que foi um ano, diria que negativo, ficou bem marcado aqui neste ETF, ok? Não é para brincadeiras. Foram cerca de 20%, ok? Vocês dizem, é muito, é pouco, lá está, isto depende da ótica de cada um, mas deve ter havido muitas empresas que sofreram aqui nesta altura. Ora, já falei aqui dos dois gráficos mais a ver com a questão das obrigações e agora, para terminar, vamos aqui falar do rácio put-call. E o que é isto do rácio put-call? Ora, o rácio put-call utiliza-se para atribuir probabilidades ao comportamento dos mercados financeiros, mais especificamente aos índices de mercado, ok? E vocês perguntam logo a seguir, qual é a forma de cálculo? É muito simples. Divide-se o número de opções put pelo número de opções call. Ou se quiserem, opções de venda a dividir pelas opções call abertas, ok? Contratos abertos. Agora, indo aqui ao gráfico, eu tenho estas zonas aqui definidas, 0.8, 1.20. O que é que isto tende a representar, por exemplo, como um índice como é o S&P? Quando atinge aqui os valores de 1,20, quer dizer que as pessoas têm mais put que call. Isto é, estão a proteger-se de algo. Ou não, não é? Pode ser só uma questão de cobertura muito, muito momentânea. Porque poderão também ter outras estratégias que eu também não faço ideia e não estar só a proteger-se aqui de eventuais quedas como temos a atual. Ora, mas grosso modo tendem-se aqui a proteger, mais put que call, lá está, opção de venda. E se repararmos e se sobrepusermos, eu não o vou fazer, mas se sobrepusermos, e vocês podem fazer isto depois por vós, o gráfico do S&P, muitos destes picos a partir daqui da zona dos 1,20 tendem a coincidir com fundos de mercado. Ok? E a zona dos 0,80 é precisamente o contrário. As pessoas têm mais call, mais opções de compra do que puts. Ok? É quase como dizer que não há necessidade de proteger, só que não têm nenhuma estratégia aqui envolver. Nenhuma, lá está. Falo de forma standard, não é? Digamos assim. Porque depois pode haver. Depois cada um tem a sua estratégia, pode haver estratégias intermédias ou com fins específicos, ok? Mas como eu estava a dizer aqui, zona dos 0,80 tende a coincidir com topos de mercado. Só que vocês podem ver aqui, eu digo-vos que isto funciona bem, mas tem aqui muitos sinais falsos, ok? E vocês dizem-me assim, ok, João, mas tu podes ajustar. Claro, claro que posso ajustar. Isto são os valores que eu tenho para mim. Vocês depois podem fazer o ajuste que vocês quiserem, ok? Mas a verdade funciona relativamente bem. Não é um rácio aqui com uma fiabilidade de 100%, nem pouco mais ou menos. Mas nestas alturas até que, diria, funciona razoavelmente, funciona bem, ok? Não funciona de forma excelente, não vou estar aqui a mentir-vos, porque
também não vos quero dar essa garantia, porque as garantias também não existem, não é? Porque se todos estivéssemos do mesmo lado, se estivesse tudo a comprar e não houvesse vendedores, não é? Os mercados existem porque há compradores e vendedores. Se estivéssemos todos só de um lado, não havia mercado. Essa é que é a verdade. E então, aqui sobre o rácio put-call, não tenho aqui nada mais a acrescentar. Expliquei o que é a forma de cálculo, que é muito simples. A questão do Jun 20, lá está, que tende a coincidir com fundos de mercado, porque as pessoas estão mais protegidas, eu e nos 0,80 com topos, ok? Claro que, e repito isto, a questão de dar estes sinais, isto não quer dizer chega aqui, vamos comprar, 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 comprar. Não, porque isto muitas das vezes, não é? Eu posso ir aqui para trás, não há problema nenhum, falha muita vez, ok? Mas não deixa de ser um bom rácio, porquê? Porque quando funciona, funciona bem ou funciona razoavelmente. E a mesma coisa digo, não é? Quando estamos aqui num topo, vamos shortar, shortar, shortar. Não é? Porque senão, certamente que arruinavam muitas contas de negociação se fosse só com base nisto. Ok? Daí que eu recomendo sempre, façam a vossa pesquisa. Se quiserem, quando tiverem a ver o vídeo, experimentem, façam o exercício que eu vos disse também, se quiserem, sobreponham o índice S&P 500, pronto, que é o índice de referência mundial, e vejam efetivamente se funciona, se não funciona, o que é que vocês acham, deixem-me a vossa opinião, porque também é sempre bom saber, e também alguns gráficos vocês utilizem para monitorizar um, estas alturas de mercado assim mais adversas, mais complicadas. E que, atenção, quando digo adversas complicadas, mas também existem oportunidades neste tipo de mercado. Ok? Mas pronto, acho que é sempre bom partilhar. E pronto, e vamos aprendendo uns com os outros, é isso que eu posso aqui dizer, ok? Por hoje é tudo. Fica aqui estes 5 gráficos. Podia trazer-vos muito mais, essa é que é a verdade, porque eu utilizo mais gráficos, mas talvez fique para uma próxima ou não. Não quero estar aqui a prometer também para não falhar convosco. E pronto, por hoje é tudo. Um grande abraço. Espero que tenham uma excelente semana, que hoje está a começar, não é? Segunda-feira, dia 7. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.